Frustração, fígado, Júpiter e Dharma. Foi isso que você ouviu. Frustração, fígado, Júpiter e Dharma. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rodar e também do aplicativo de relacionamentos 639, baseado na sinastria astrológica, né? Mas esse é o tema de hoje. Antes, eu sempre gosto de falar que quem quiser participar dos nossos grupos de meditação e de conhecimentos, de filosofia, de psicoterapia, trabalho gratuito via WhatsApp. A gente entrega diariamente sempre conteúdos interessantes para reflexão, inclusive esse material vai para lá. Procura a Rosa Valgode no WhatsApp DDD 21 98505 8500. Pede ela para ser adicionada, e aí você é adicionado e não paga nada, é um trabalho gratuito, diariamente, a gente sempre colocando temas interessantes para reflexão. DDD 21 98505 8500. Bom dia a todos, e vamos lá, vamos mexer num tema interessantíssimo, que é a frustração, fígado, Júpiter e Dharma. A propósito, ontem eu fiz uma live sobre a quadratura de Júpiter com Saturno, né? E aproveitando essa atmosfera dessa quadratura de Júpiter-Saturno, é oportuno a gente falar sobre frustração, sobre fígado, sobre Júpiter, né? E sobre Dharma. É possível que as pessoas possam associar a frustração ao fato de essa quadratura do Saturno com Júpiter. Para pessoas que não sabem muito bem lidar com esse tipo de energia, a palavra frustração é bem-vinda. E eu, de quando em vez, vou me valer também um pouco do conhecimento da medicina tradicional chinesa para dar alguma ajuda na nossa reflexão, tá? Então, lembrando que a palavra frustração é uma palavra que ninguém gosta, mas, ao mesmo tempo, a gente convive com ela, pelo menos, quase o tempo todo, ao longo da vida, né? A gente poderia dizer que existem frustrações modestas, pequenas, outras médias e outras frustrações grandes ou enormes, né? Às vezes a gente quer, sei lá, assistir um show que a gente está afim, mas a gente está sem grana e a gente acaba não indo, né? Às vezes a gente quer comprar uma roupa e não está com aquela grana e não pode ir, ou então se preparou para ir para a praia e o tempo fechou, mudou. Essas frustrações, né? A gente dá conta. Mas o nível vai aumentando, né? E tem frustrações médias e frustrações enormes, e eu, na clínica, eu me deparo muito com frustrações enormes, né? Por exemplo, tem duas básicas, né? Que é a questão da gente tá trabalhando com alguma coisa que a gente não gosta, que a gente detesta, ou que não gosta, ou que não tem nada a ver com a gente, ou trabalha só para ganhar dinheiro e pagar as contas, e uma outra frustração enorme, diria maior do que essa, é uma sensação da gente não estar vivendo uma experiência afetiva realizadora, uma experiência amorosa realizadora, né? A gente não está sendo visto, não está sendo percebido, não está sendo valorizado, ou está sozinho, e essa solidão nem sempre é uma solidão por escolha, às vezes é uma solidão porque não consegui estabelecer um vínculo, não chegou ninguém na área ou algo assim. Então, a nossa história civilizatória é uma história de administração das frustrações, né? E eu acho que isso também mexe com a nossa capacidade de autogestão, né? A nossa capacidade de priorizar, saber priorizar o que é relevante, o que não é tão relevante, o que não merece sofrer tanto, né? A gente não precisa sofrer tanto por uma banalidade, por uma coisa boba, tola, e que coisas que valem a pena a gente derramar algumas lágrimas e ir no fundo do poço, né? E viver aquela experiência. Então, essa é uma palavra enorme. Frustração é uma palavra enorme que acaba gerando muitas consequências. As melhores consequências é a ficha acabar caindo para a gente e a gente entender o que está acontecendo, se preparar e reverter o quadro.
E tem duas maneiras de reverter o quadro. Uma, percebendo que aquilo que eu queria muito foi frustrado, me dei conta que não era para mim mesmo. Ok. Ou a segunda opção, aquilo que eu queria muito e que tinha muito a ver comigo, eu não consegui realizar, eu estou me preparando para realizar. Eu estou me organizando para realizar. E quando a gente tem uma certa atemporalidade expandida, a gente pode também fazer investimentos que não são para essa encarnação. Isso é muito importante, a gente conviver com essa possibilidade. A gente está investindo em alguma coisa que a gente não vai ver o resultado concreto, tangível. Mas a gente, aquele plantio, sabe quando você está, sei lá, com 60, 70 anos e você planta um carvalho, ou mesmo uma mangueira e tudo, aí você morre 1 ano depois, 2 anos depois, você não vai mais lembrar que plantou aquela mangueira. Mas a tua psique, como eu sempre digo, ela não esquece de nada. O nosso consciente esquece e é bom que assim seja. Como é bom que assim seja também que a gente acabe lembrando de algumas coisas essenciais para a gente poder fazer algumas curas. E aí quando a gente nasce numa outra encarnação, a gente não lembra que plantou aquela mangueira, aquela jaqueira, aquela macieira, faltando 3 anos para a gente morrer, a gente não comeu daqueles frutos, certamente alguém que veio depois comeu, e isso tem uma reverberação gigantesca. O fato de você ter plantado algo que você pôde comer é maravilhoso, mas que você não comeu e alguém pôde. É que nem você compartilhar conhecimento, sabe? Você estuda, e um belo dia você não quer viver uma constipação, né, filosófica, vamos dizer. Você começa a compartilhar. Você precisa compartilhar. Na verdade, esse é o 4º quadrante da carta natal, é quando a gente compartilha aquilo que a gente vem se tornando. Então, a frustração é a mola mestra para coisas incríveis e para tragédias inomináveis. O que leva, por exemplo, uma pessoa a entrar numa escola com uma metralhadora e metralhar dezenas de crianças. O que leva, por exemplo, alguém a dar uma canetada e fazer com que um país invada outro e as mortes são apenas um detalhe. O que faz com que dentro de um laboratório você possa engendrar um vírus que possa ser letal, isso possa ser uma arma biológica contra teu inimigo. Para que você ter inimigos? Seria bom que você tivesse adversários, mas não inimigos. O fígado tem uma relação intrínseca com essa abordagem da frustração. E o Júpiter, ele chega aqui na conversa, porque do ponto de vista assim, das vibrações, a vibração do fígado se assemelha com a vibração do Júpiter. Então, por exemplo, se a gente está no céu agora com Júpiter quadrado Saturno, na medicina chinesa, isso poderia ser uma estagnação do Qi do fígado. Uma tendência coletiva para que haja uma estagnação do Qi do fígado. E isso, para quem não entende medicina chinesa, muitas vezes pode levar a um processo depressivo, estagnação, porque a função do fígado, segundo a medicina chinesa, é armazenar o sangue e distribuí-lo com fluxo absolutamente fluido. Quando esse fluxo de sangue, e o Qi, o Qi é o espírito do oxigênio, que para a Índia, para o Oriente a gente chama de prana, o chinês ele chama de Qi, que é o espírito do oxigênio. Uma coisa linda da medicina chinesa é que os órgãos têm espíritos. Eles não são só um órgão material. Assim como nós temos um espírito, ou nós somos um espírito, os órgãos também são. E o Júpiter tem a ver com a alma etérea, a alma mais sutil, vamos dizer. Então, isso daí não é um filosofês que eu estou tirando a cartola, não, tá? Isso são milênios de registros de grandes imortais chineses, de grandes mestres chineses, que através da experiência empírica e através também de algumas canalizações deixou esse legado para essa medicina matricial
que é a chinesa. Então, quando a gente fala de frustração, a gente está falando muito do fígado, porque o fígado é uma espécie... Ali no fígado você vai encontrar um ateliê de arte, é ali que a criatividade surge. A criatividade não surge no rim, não surge no baço, não surge no estômago. A criatividade, ela surge de um ateliê chamado fígado, né? Assim como, por exemplo, o quartel-general, ele também nasce ali. Repara o contraste entre um ateliê e um quartel-general. Se a gente pensa que um quartel-general é um lugar para ter uma função protetora, né? Como se uma função de proteger aquele lugar, aquele território, aquele país, aquele povo, vamos dizer assim. É sempre bom lembrar que muitos de nós pacifistas, né, que entendemos a astrologia, a gente entende que existe o planeta Marte. É como se fossem as garras do gato, as presas de um felino, as presas de um animal. Se a gente tira isso, complica. Isso é da ordem da natureza e é da ordem do natural. Então, quando a gente pensa em militares e tudo, a gente sempre pensa no negativo tudo, né? Que é a coisa... Porque quando o fígado da humanidade está humilhado, quando o fígado da humanidade está humilhado, maltratado, destratado, aviltado, através de alimentações, através de atitudes, de posturas, o fígado, que ele vai falar tanto de um processo criativo, como também através da frustração, de um processo depressão, né? Então, quando o fígado coletivo fica à flor da pele através das iras, ódios, raivas, a frustração ali, aquele caldo que não sai, que a gente não consegue ter competência de gestar essa frustração, encaminhar. Uma é reconhecer que aquilo que foi frustrado foi ótimo porque não era para gente. A outra é, não, eu vou me preparar para resolver isso, que é um sonho, um desejo meu muito importante, está alinhado com a minha alma. Outra é perceber que eu vou começar algo que eu não vou dar conta de terminar agora, mas não importa, eu vou começar e lá na frente, em outra encarnação, a gente se reencontra com esse tema. Eu talvez com outro sexo, com outro nome, num outro lugar, mas esse tema vai fazer parte da minha próxima carta natal, no meu próximo mapa astral. Quando essa compreensão ela fica assim clara, a gente começa a perceber que... Eu me lembro que quando eu fiz a formação de medicina chinesa, e que eu li assim, umas toras desse tamanho sobre patologia, fisiologia, anatomia, mas no olhar da medicina tradicional chinesa, né, eu cheguei a uma conclusão, depois de ler 2 toras grandes, né, cheguei à conclusão que o órgão de choque é o fígado, né? E a partir dali tudo se expande. E o fígado, que tem a ver com desejo, esse tesão, essa paixão que não é realizada. Você repara que depois de Júpiter no sistema solar vem Saturno. Repara que enquanto eu falo com vocês agora no céu, Saturno e Júpiter estão se desentendendo. Saturno, que em linguagem da medicina chinesa, poderia demarcar uma estagnação do Qi do fígado. Estagnação do Qi do fígado é quando você pega uma estrada num feriado, que você fala, nossa, vou descansar, vou para um lugar maravilhoso e eu enfrento um engarrafamento de 3, 4 horas. Então aquela via, aquele caminho maravilhoso que vai te levar para um lugar maravilhoso, está parado, você vai ali em primeiro, andando, para, isso é uma estagnação desse fluxo. E há um engarrafamento. E às vezes a gente fica irritado, xinga, grita, né? Isso tudo é o fígado, isso tudo tem a ver com a nossa relação com Júpiter, né? E é muito importante, porque eu nunca conheci, acho que eu nunca vou conhecer, talvez, alguém que nunca tenha tido uma frustração. Eu me lembro uma das palavras do Buda, que a origem do sofrimento é o desejo. Embora eu não concorde, mas é interessante, porque o problema não é o desejo, o problema é o que a gente faz com o desejo. Se a gente se identifica tanto com o objeto desejado, que o dia que a gente perde, a gente sente uma amputação,
uma espécie de amputação, né? O desejo é tudo de bom. O desejo não é tão somente ligado a Júpiter. Tem a ver com Marte, tem a ver com a Vênus, tem a ver com o Sol, tem a ver com o ascendente, né? Mas o desejo de Júpiter é um desejo mais elevado até. É um desejo de compreender, de entender, um desejo da lei, um desejo da verdade, um desejo de um reconhecimento maior, como um grande professor, vamos dizer assim. E a gente já traz de fábrica várias frustrações, porque de fábrica, né? Não me refiro somente às informações que o mapa astral traz, não me refiro só a isso. Me refiro a uma condição ontológica das encarnações da roda de Sansara, por exemplo, né? Então, uma parte nossa não queria nascer aqui. Uma parte nossa queria sempre em instâncias mais sutis, mais elevadas, né? A gente que goza a existência, nós que gostamos da vida, da natureza, dos afetos, das relações, ainda assim a gente tem que admitir que a encarnação é barra pesada. A encarnação é barra pesada. Uma coisa que a gente também não se dá conta é a própria ação gravitacional sobre a nossa carcaça. Imagina se a gente apenas levitasse, ou se nós tivéssemos o nosso corpo e, na verdade, pesássemos 15 quilos, mas com massa muscular, com força, com energia, com desejo sexual, com tudo, nós pesássemos 20 quilos e pudéssemos correr, pular, quem sabe até voar. Até mesmo o próprio corpo físico, a própria alimentação que a gente entrega para esse corpo, puxa, tem que ser tudo tão sábio, tudo tão bem discernido, tudo tão bem pensado. Se eu como se eu como muita fritura, muito óleo, vai dar ruim. E se der ruim nesse fígado, eu vou ter que ter uma resposta aparentemente inconsciente, eu não vou saber por que eu fui estúpido, por que eu fui grosso. E aí, associar isso a um excesso de bebida é fácil, mas associar isso a um excesso de fritura é complicado. Não associa, porque o almoço estava maravilhoso, só que eu sei de lá, a gente acabou se desentendendo, brigando. Você humilhou teu fígado. E a alimentação não é a única primazia disso, não. Às vezes, uma maneira, por exemplo, eu gosto de citar, às vezes, uma maneira de você debilitar um pulmão é você cultivar uma tristeza. Você está ótimo, está bem, daqui a pouco você começa a cultivar, alimentar uma tristeza, uma melancolia, daqui a pouco você pode ver o teu sistema imunológico diminuir, pegar, quem sabe, uma gripe, um resfriado, daqui a pouco uma pneumonia, né? E o fígado, e todos os órgãos também. Os órgãos, eles têm nós temos na medicina chinesa um termo que é Wei Qi. O Wei Qi é como se fosse uma camada protetora em volta da gente, assim como o planeta Terra tem uma camada protetora que a gente poderia chamar de um Wei Qi do planeta Terra, que faz com que nos proteja também dos certos raios que são lesivos à nossa estrutura, né? Então, o fígado, quando a gente desenvolve uma agressividade para cima do normal, desnecessário, sabe quando você precisa se levantar para pegar um copo, trazer e beber uma água, você usa uma energia 10 vezes maior para isso do que necessário. Você quer dançar, você gosta de dançar, você dança, mas você usa uma energia 20 vezes maior, tem alguma coisa errada. Se alguém te falar alguma coisa que se desagrade, você pode também reagir 10, 20 vezes maior, porque o fígado está alterado. Falo isso num momento onde Saturno e Júpiter estão se bicando no céu e a gente precisa ter uma compreensão para saber lidar com aquilo que na medicina chinesa a gente chama de estagnação do Qi do fígado. Fígado Júpiter, estagnação, Saturno mal aspectado, né? Lembrando que mal aspectado é menos uma quadratura e mais a relação que a gente tem com ela. Tem gente que com a frustração constrói uma vida absurdamente porque se sente desafiado. Uma das coisas interessantes para Júpiter também é se sentir desafiado, né? E aí parte para dar uma virada no jogo. Então, eu queria que vocês percebessem a costura que tem
como é que eu lido com as minhas frustrações, se é um jovem imaturo, é uma criança que lida, se eu lido com alguma sabedoria, se eu sei discernir frustrações pequenas, médias e grandes, né? Por exemplo, e tem frustrações que vão sendo normatizadas, né? O fato de a gente, por exemplo, não contemplar uma velhice saudável e sábia, o fato de a gente não contemplar, a gente não ter essa expectativa de uma velhice saudável e sábia, né? O fato da gente perceber que o normal é você ter uma velhice doente, né? E nada sábia. E a partir de um determinado momento, na velhice, vocês às vezes vão ver pessoas muito irritadas, muito impacientes, como diz assim, não vai dar tempo. E não vai dar tempo de quê? Não vai dar tempo. Alguns vão dizer, não vai dar tempo de eu realizar aquilo que eu tanto gostaria. Outros vão dizer, não vai dar tempo, sei lá de quê. Mas o que você gostaria de realizar? Não sei. Mas você se realizou? Evidentemente que não. Existe realização? E aí tem gente que ainda diz existe realização? Ninguém se realiza, não. Você acha que alguém é feliz no amor? Você acha que o pessoal trabalha porque precisa? Se não precisasse, não trabalhava. Isso é fígado. Isso é fígado. Em algum nível a gente sabe que nós viemos aqui para uma autorrealização. Há uma diferença entre realizar e se autorrealizar. Tá? Há uma diferença entre você realizar um projeto, realizar um desejo, realizar um objetivo e de você se autorrealizar. Muitas vezes o processo de realizar algo implica nos primeiros planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. E de você compreender qual é a tua missão aqui na Terra, tem o extrato de Júpiter e Saturno, que são os planetas civilizatórios ou geracionais. Mas o fato da gente se autorrealizar, aí a gente vai entrar em Urano, Netuno e Plutão, que são pulsões psíquicas fundamentais para a gente entender a razão pela qual a gente está aqui. Júpiter, ele prepara o terreno para trazer o conhecimento. Saturno, ele prepara o terreno para dizer o que você deve estudar na medida, o que você deve viver na medida, para que Urano, Netuno e Plutão ocorram. Urano é esse despertar, o Netuno é a comunhão com a fonte e o Plutão é o que aquilo a gente chama na Terra de Rudá de desaparição na presença. Essa é uma expressão maravilhosa cunhada pela Terra de Rudá, que é você desaparecer na presença, entendendo presença como essa espiral vertical chamada agora, né? Muitas vezes estados meditativos de pessoas muito desenvolvidas, elas desaparecem na presença. Se você depois da meditação perguntar onde é que elas estavam, elas dizem, o que, como, quando, onde, talvez, quem sabe, estivessem vivendo uma experiência direta com a fonte primordial, né? Então, a palavra frustração, eu falo a palavra, mas na verdade a experiência de se sentir frustrado é uma experiência assim, tremenda, enorme, gigantesca, e dependendo desse degradê, que vai das frustrações menores às enormes, a gente pode ir normatizando, e tem gente que vai normatizando as grandes frustrações, nem percebe que é grande, nem percebe que é uma frustração. Você não despertar, você não se iluminar, você não se autorrealizar, você não saber qual é o teu propósito, você simplesmente fazer coisas boas, agradáveis e tudo mais, mas agradáveis do ponto de vista epidérmico, agradáveis do ponto de vista do ego. Quando a gente entrona o ego, quando a gente coloca a nossa personalidade guiando o carro para todo sempre, a gente não percebe que a gente administra uma frustração gigantesca. Que a gente, inclusive, está cometendo um delito, e esse delito vai ser, a conta chega mais cedo ou mais tarde, quando a gente coloca a nossa personalidade como protagonista. Eu sempre falo uma frase, né, e vou repetir agora, que é, no fundo, você não se pertence. Você pertence ao caminho. Sabe? A construção desse ego, a construção dessa personalidade, o amadurecimento desse ego para a desaparição desse ego.
né? É interessante que a gente às vezes constrói todo um sistema elétrico, põe os fios, põe a lâmpada, põe o interruptor. Que trabalho! E aí a gente quer acender a luz para poder enxergar, a gente acende a luz, a gente quer dormir, a gente apaga a luz, né? Até o dia que essa lâmpada se transforma no sol, e até um dia que esse sol não está submetido, né, às sombras que a Terra possa fazer. E é a luz 24 horas por dia. O nome disso chama-se consciência. Ser a própria consciência. Essas frustrações, que elas estão localizadas muito no fígado, e a gente reage, a gente tem reações de raiva, de agressividade, de estupidez, de grosseria, de guerras, de invasões, de estupros, de massacres, de genocídios. A origem disso é fígado. A origem disso é fígado. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas o cara que teve a vontade de matar não sei quem, ele teve a necessidade de roubar. Quando você tem o ti do fígado fluindo, você flui com a própria existência. Você flui com a própria existência. Isso significa que você percebe todos os suprimentos que a existência te dá no tempo certo e você vai usufruindo e nada vai te faltar, pelo menos nunca. Mas com uma necessidade nossa de controle, né? E essa necessidade de controle, de uma razão hiperativa, de um mental hiperativo, a gente estressa esse fígado, porque o fígado não dá conta. Você imagina se você tem um ateliê, como eu chamei o fígado com ateliê, também chamei de quartel-general, por exemplo. Você chama o fígado de ateliê, você fala assim, olha, mas você tem que fazer 4 exposições por mês, exposições novas por mês. Você tem que expor, ou então você tem que gravar 2 CDs a cada 2 meses. Você tem que... Aquilo que era processo criativo passa a ser uma tortura. Então, é difícil ser humano. Não é fácil. Quando a gente pensa num rinoceronte, quando a gente pensa numa orquídea, quando a gente pensa numa ametista, a gente pensa em forças instintuais protagonistas. Além de nós termos essas forças instintuais maravilhosas, a gente também tem a consciência e a partir daí o arbítrio também. É isso que também nos difere da capacidade evolutiva, da gente evoluir, até eu diria rapidamente, dando alguns saltos. Mas é isso também que faz com que a gente caia em abismos e que a gente vá muitas vezes visitar Hades lá no inframundo. Porque não é fácil ser humano, discernir. Muitas vezes as pessoas dizem assim, tem um problema, mas isso ficou para o passado, esquece. Vida que segue. Tem gente que não consegue viver um luto quando enterra uma pessoa amada, começa a ser pragmático. Tem pessoas que viveram coisas no passado terríveis, dificílimas, que precisam ser elaboradas, que precisam ser compreendidas não só intelectualmente, mas psiquicamente, e que é tão difícil, é tão complicado, e eu tenho um certo orgulho, uma certa... que também tem a ver com uma disfunção de Júpiter-Saturno, o orgulho, a prepotência, em torno da verdade, essa disfunção, né, de Saturno 90 graus com Júpiter, que a gente está vivendo agora, no céu, né, e bota a gente sempre uma preocupação, que é Saturno, uma preocupação em relação à Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim. Entendeu? Mas quando a gente se dá conta dessa complexidade que é o ser humano, né, do ato que eu tenho que discernir, ter clareza para saber usar esse arbítrio em nome da consciência, e a consciência perceber o que é o processo evolutivo. Isso tudo, saber discernir que existem frustrações pequenas, médias e grandes, algumas que são
não causam nenhum dano, outras que mais ou menos, outras que causam dano para muitas encarnações. Tem pessoas tem pessoas que não estão encaixadas em si. Tem pessoas que não estão encaixadas no próprio mapa astral. Se identifica um pouco ali com alguma com ascendente, com a Lua, com Mercúrio, mas o mapa é grego, vamos dizer assim. E aí isso é muito complicado, é quase como se você fosse simbolicamente jubilado da escola. Não é nem uma prova de segunda época. É complexo. Então, eu estou colocando que tratar bem o nosso fígado, agora com Saturno quadrado Júpiter, né? Tratar bem o nosso Júpiter. Mas, Sérgio, só um minutinho. Dá um exemplo aí para mim. Toma uma canequinha aqui e dá um exemplo. O que seria tratar bem o fígado? Olha, isso é tão simples de responder, eu diria que vocês todos sabem. Né? Mas de uma maneira muito sintética, sem aqui querer me arvorar a qualquer aula, uma coisa poderosa são as folhas verdes escuras. Folhas verdes escuras. Né? As frutas, os líquidos, muita água, o limão, sucos, né? Uma vida natural, pé no chão, um sol na medida, né? Exercício físico bacana, legal, moderado, né? Para a tua constituição. Ou seja, tudo isso faz com que o ti do fígado flua. É evidente, evitar algumas coisas, poderiam ser enlatados, gorduras, né, o óleo, né, fritura, que me refiro, como também bebida alcoólica em excesso, essas coisas que a gente sabe. Eu estou falando assim do básico do básico. Mas aí alguém pergunta, tá, entendi, isso eu já sabia, Sérgio. Mas uma coisa que eu acho que eu não sei, como é que trata bem o Júpiter? Né? E a resposta é linda. A resposta é linda. Eu acho que se cai na prova, muita gente vai errar. Se cai na prova, como é que se trata bem o fígado? Eu acho que muita gente vai acertar, embora não viva isso. Essa é a diferença entre você ter consciência e você ser consciente. Na prova você vai responder a resposta certa, mas você não vai viver aquilo. Né? Ih, chutei o pau da barraca ontem, anteontem, comendo, bebendo, enfim. Mas a pergunta, como é que trata bem o Júpiter? E eu digo, através do conhecimento, através da experiência conscientizada. Por que vocês acham que as pessoas têm, algumas, né, uma certa obsessão por peregrinações? Né? Por que vocês acham o caminho de Santiago de Compostela? Tem gente que faz um mochilão. Isso tudo é Júpiter. Você sai de um panorama conhecido, ou quem sabe viciado, ou quem sabe um panorama tóxico, um horizonte tóxico, e você começa a conhecer pessoas novas, lugares novos, experiências novas. É como se você tentasse fazer com que o ti do fígado fluísse. Eu estava tão irritado, eu estava tão impaciente, estava perdendo a paciência lá em casa, e hoje aqui eu estou viajando, cara, tá tão lindo, conheci umas pessoas incríveis e tudo mais, não sei o quê. Até porque os padrões emocionais que eu estava sendo testado com meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, né? Ai, meu Deus, eu não sei lidar com aquilo. De repente comecei a conhecer pessoas novas, ou quem sabe aparentemente novas, porque aqueles padrões que eu deixei em casa, eles mais cedo ou mais tarde eles voltam, porque eles estão demandando que a gente solucione muitos desses comportamentos emocionais, né? Mas aí a pessoa viaja, e nessa viagem muitas fichas caem, ou pela beleza do lugar, ou pelos contatos que teve, ou pela afetividade que veio à tona, porque um Júpiter mal aspectado, mal nutrido, mal amado, um Júpiter humilhado, a gente tem vontade de dar porrada. Sérgio, o Júpiter é um planeta importante no Brasil? Super importante.
ele faz conjunção com a Lua em Gêmeos e o meio do céu do Brasil é Sagitário. Você podia falar sobre isso? Olha, está falado, tem aí no canal a interpretação do mapa do Brasil. Né? Mas por que você perguntou se o Júpiter é importante no mapa do Brasil? Ah, porque eu tenho sentido à volta de mim tanta raiva, tanto ódio, já há tanto tempo, nesses últimos anos. Pois é. Pois é. E o Júpiter, né, tem a ver com lei, com justiça, com verdade. Isso tudo eu falei ontem na live sobre quadratura Júpiter-Saturno. Hoje eu estou trazendo uma experiência um pouco mais orgânica quando eu trago medicina chinesa. Trago um pouco da psicologia quando eu falo que ali reside, né, um Júpiter ou um fígado mal nutrido. Vamos falar de depressão, de irritação, de raiva, de agressividade, de ódio, de impulsos, de rasgos, né? De reações desproporcionais. Sabe, quando você fala uma coisa assim, o outro entende uma coisa enorme, parte para cima de você. Você diz, gente, mas não, calma, não foi isso que eu quis dizer. Não me disse é fígado. Sérgio, eu acho que eu estou chegando à conclusão de que o mal do mundo é fígado. Olha, se você chegou a essa conclusão, por mais simplória que possa parecer, eu endossaria. Até porque o Júpiter ele não tem só a ver com ateliê, nem tampouco com quartel-general. Ele também tem a ver com os templos. Ele fala da religião, mas ele fala dos templos, do Dharma. Será que o nosso único problema é a gente estar perdido da nossa missão, do nosso objetivo? Você entende? Você chega no dia assim, na escola, e fala assim, olha, hoje é prova de matemática. Ninguém me avisou que era prova de matemática. Eu não estudei. Você imagina, você chega, senta num restaurante para comer e o garçom já chega com um prato pronto, põe na tua frente ali uma macarronada. Você fala, gente, mas espera aí, eu nem vi o cardápio. Você imagina você encarnando aqui, olha para o pai, olha para a mãe, num primeiro momento, precisa sentir uma proteção. Daqui a pouco, no fundo, quem são essas pessoas? Aliás, de onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí chega alguém, ou alguém, e diz assim, olha, você veio trabalhar, construir família, né, honrar os compromissos, ter algum prazer e depois partir. Entendeu? É isso, a vida é isso. E aí, quando 1 milhão de pessoas repetem isso, a gente diz assim, tá bom, tudo bem, tá bom, entendi, a vida é isso. Mas será que, com o passar do tempo, eu vou adoecer? Será que eu vou deprimir? Será que eu vou ficar melancólico? Será que eu vou ficar triste? Será que eu vou me frustrar? Vai. Será que as doenças, a base, é o fato da gente estar fora da gente mesmo? Será que as doenças são os nossos desvios do self? Desvios do ser que é? Desvios do Dharma, dos ensinamentos, dos conhecimentos? Sérgio, como é que a gente nutre mesmo o Júpiter através do conhecimento? E eu detesto ler, Sérgio. Detesto ler, não me formei na faculdade. O Júpiter ele não rege só livros. Ele rege experiências vividas e aprendidas. Júpiter é o caminho, é a estrada, é a peregrinação. Ah, isso, adoro viajar. Eu adoro viajar. Então, que cada viagem que se faça seja um livro aberto de experiências onde você, nossa, a quantidade de coisas que eu aprendi, hoje eu sou um ser humano melhor. Isso é Júpiter. Imagina uma pessoa que não sabe ler nem escrever e tem um Júpiter e aprende tantas coisas com a vida, com as pessoas, com os animais, com a natureza. Aprende tanto, que é uma função mercuriana, que acaba exercendo uma função jupiteriana,
que é a função do ensino, da transmissão de conhecimento. O Brasil, por exemplo, tem uma live que eu fiz sobre a autofagia, né, do Brasil, de se autodevorar, de se autocomer o Brasil. Tem um momento que eu falo que o Dharma do Brasil tem a ver com educação. Não confunda o karma, né? Mas o Dharma do Brasil tem a ver com educação. Lua em Gêmeos, conjunção Júpiter na casa 4, com medição em Sagitário. Entendeu? Sendo virgem de signo, com peixes de ascendente, Mercúrio em Virgem. Não, mas Sérgio, mas não é isso que a gente vê. Pois é. E eu não estou querendo aqui crucificar o brasileiro, não. Eu estou dizendo que nós, seres humanos, estamos perdidos. Da gente. Não está perdido de um objetivo, cada um tem um certo objetivo. Agora a questão é se esse objetivo tem a ver com a minha alma, com a minha essência, com o meu ser, ou se são objetivos que o mundo trouxe para mim. Eu sou um objeto da expectativa do outro ou sou um sujeito do meu caminho? Eu sou um objeto da expectativa do outro, do desejo do outro, ou sou sujeito, protagonista do meu caminho? Eu preciso de uma orientação que tem a ver com Júpiter, tem a ver com fígado, tem a ver com Dharma e tem a ver com trabalhar as frustrações. Repara essa cadeia, a frustração que agride o fígado que demanda Júpiter, que é o conhecimento, e Júpiter que vai ao encontro do Dharma, da lei, do caminho, dos conhecimentos, dos saberes. Sérgio, então a gente poderia concluir o quê? Que, por exemplo, eu sabendo lidar mal com a quadratura que hoje está no céu e vai até final de janeiro, depois volta mais na frente, quadratura de Júpiter-Saturno, né? Através de uma boa orientação, de um bom conhecimento, de boas fichas que caiam, eu posso lidar super bem com essa quadratura, por exemplo, sim. O fato de eu sentir uma estagnação do fígado, irritação, impaciência, raiva, né? Eu posso, através de um detox alimentar, resolver essa questão? Sim. Você acha que através da alimentação eu posso encaminhar meu processo de depressão? Também. Porque o processo depressivo, quando você trata muito bem o fígado, já toma uma outra dimensão. Mas quando você compreende, através da catarse da elaboração, tudo de bom. Entenda que numa encarnação a gente pode viver muitas encarnações. Sabe quando uma pessoa numa faculdade ou numa escola e ela diz assim, gente, eu acho que hoje eu dei um salto de 4 anos nessa faculdade. Claro que a gente tem que organizar cartesianamente primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, mas tem gente que está no terceiro ano, mas já está vivendo o quinto ano, sexto ano, porque aprendeu, conheceu. A própria coragem, ela não é só marciana. A coragem, o espírito da coragem é Júpiter, né? A eloquência, a estatura da coragem é Júpiter, não é Marte. Para a medicina chinesa, a coragem nasce no rim. E só para vocês terem uma noção, o rim é que nutre o fígado. Você quer arrebentar um fígado também? Arrebenta o rim. Você quer arrebentar um rim? Te dou a dica, arrebenta o fígado. É um sistema. Então, uma coragem imatura é Marte. Agora, uma coragem com espírito é uma conjunção Júpiter com Marte. Ou Júpiter trígono Marte. Bem, olha, toda vez que eu vou prestes a terminar aqui a fala, eu digo que esse assunto é tão vasto que vale a pena voltar de novo, Mas esse é vastíssimo, e não é só vastíssimo, não, vai na veia. Olha, gente, eu tenho absoluta certeza, você que está me vendo, está me ouvindo,
falar de fígado. Por que falar de fígado dá ibope? Por que será que mexe com o processo de emagrecimento, com purgação de gordura? Será que falar de fígado faz com que eu me sinta mais potente, inclusive sexualmente? É tudo isso. Mas tudo isso é preliminar. Falar de fígado, viver o fígado, a fluidez do ti do fígado significa você ter lucidez, clareza sobre o propósito. Quando você enche a cara, a nossa visão fica turva, a gente entende mal as coisas e pode sair na porradaria. Ou assim como a gente come muito uma fritura, então muito enlatado, que a gente fica totalmente intoxicado hepaticamente, a gente quer explodir. Então falar de fígado, se eu por acaso me dedicasse os próximos 10 anos a falar só de fígado, digamos, e as várias instâncias do fígado, que não é só a da física, mas também da espiritual, uma vez que para a medicina chinesa o fígado tem a ver com a alma etérica, a alma etérea, porque tem a alma densa também, tem a alma corpórea, que é o pulmão, que é uma alma yin, e o Júpiter é uma alma yang. Gente, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando. Olha, a gente entende algumas coisas, outras a gente também não entende. Eu também não entendo muita coisa. Tem coisas que. Mas é muito bom provocar, sabe? É uma das coisas mais interessantes para Júpiter. Sabe o que é? Cara, ele falou um troço que eu nunca ouvi falar. Que pulmão, para a medicina tradicional chinesa, é a alma corpórea e o estômago é a alma etérea. Acho que eu vou perguntar ao Sérgio. Acho que eu vou perguntar a alguém. Não, peraí. Antes de perguntar a alguém, acho que eu vou dar uma pesquisadinha. Isso nem me interessa, não importa. O que vai mudar a minha vida? Uma alma etérea, uma alma corpórea? Não vai mudar nada na minha vida. Tá bom. Não, peraí, não custa nada eu digitar aqui no Google ou na IA, né? Alma etérea, alma corpórea, o que significa isso? Nossa Senhora, nunca pensei sobre isso. Olha só, isso mexeu comigo. Isso é Júpiter, isso é tratar bem o Júpiter. A pesquisa, a leitura, a viagem, a busca do conhecimento, a busca da verdade, a busca do sentido. Uma das disfunções de Júpiter é a arrogância, a prepotência, o dono da verdade. Eu já sei de tudo. Gente, é isso. Eu tentei fazer uma costura entre a frustração, o fígado, o Júpiter e o Dharma. A frustração lesando o fígado, além dos alimentos, etc. O fígado se dirigindo para o Júpiter, que vai em direção ao conhecimento, em direção ao Dharma. E essas frustrações elas vão se solvendo no oceano da psique, elas vão se solvendo, né, no oceano da psique. Tá bom? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Insisto, se vocês quiserem participar dos nossos grupos gratuitos no WhatsApp, de meditação, de filosofia, de psicologia, de espiritualidade, Rosa Valgode, DDD 21 no WhatsApp, não adianta ligar no celular, não, no WhatsApp, DDD 21 985058500. Também agradeço a todos que estão aqui pelo carinho, pelo afeto, pelo amor, e a gente vai aos poucos compartilhando. Tem muitas coisas aqui para compartilhar, uma eu estou prometendo falar sobre a Casa 6, outra coisa também sobre os trânsitos de Netuno, e outra coisa, né? Domingo que vem, dia 8 de dezembro, eu e Lígia vamos fazer as previsões de 2025 aqui no Instagram. As previsões de 2025, tá bom? Beijo no coração e até agora.